Qual deve ser o valor do capital social inicial de uma farmácia? Essa dúvida é muito comum. Os empresários não sabem que valor informar no contrato social. Por isso, no vídeo de hoje, a gente descomplica esse assunto. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar o último Descomplica Farma de 2023. E antes de seguir, eu já quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe, a sua companhia durante todo o ano de 2023. Muito obrigada pela sua audiência, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos. Nós estamos aqui porque você confia no nosso trabalho. Lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. E antes de virar o ano, se você ainda não é inscrito aqui no canal, esta é minha última chamada para que você se inscreva e ative as notificações. Dessa maneira, assim que a gente começar 2024, o YouTube vai te avisar sempre que nós publicarmos um conteúdo novo por aqui. Aqui na Farma recebemos frequentemente perguntas sobre capital social inicial de uma farmácia. São perguntas do tipo: que valor devo lançar no contrato? Preciso informar o valor real do capital investido? O que acontece se eu colocar um valor menor do que o valor real de capital social inicial? Bom, como são muitas dúvidas, ninguém melhor do que Bruno Moura, o nosso contador, para respondê-las, para tirar todas essas dúvidas, não só de clientes, né, Bruno, mas de pessoas, de outros empresários que ainda nem chegaram à Farma, mas que qualquer hora chegarão. Bruno, muito obrigada por mais uma vez participar aqui do Descomplica Farma. Obrigado a você, Vivi. É um prazer estar aqui mais uma vez, obviamente, né? A Farma Contábil sempre tentando ajudar o varejo farmacêutico a funcionar de forma mais próxima da legalidade possível. Próxima porque a gente sabe que acontecem alguns erros que são frequentes, que nós pegamos aqui, e um deles é justamente na hora de legalizar a sua farmácia, na hora de constituir a sua farmácia e a definição do capital social que a gente vai estar comentando aqui hoje. Bom, dentro da legalidade e com economia tributária, eu acho sempre importante ressaltar isso. Então, Bruno, explica pra gente, descomplica pra gente o conceito de capital social inicial. O que é capital social inicial? Vamos lá, Vivi, vamos responder essa dúvida, né, e essa pergunta que você está fazendo. O capital social é o valor que os sócios injetam, aplicam, investem na abertura do seu negócio. Esse valor de capital social que os sócios ou o titular, caso a farmácia seja de uma única só pessoa, tá? Esse valor ele precisa ser definido antes mesmo da sua constituição. O empresário precisa ter a noção, a consciência, o planejamento de quanto que ele vai precisar investir para iniciar as suas atividades. E esse investimento inicial, ele é não só com a legalização da sua farmácia, com a área regulatória da sua farmácia, com as obras que ele vai precisar fazer na farmácia, ok? Com a compra de mercadoria que ele vai precisar fazer quando ele inicia as suas atividades, tá? Enfim, o valor que ele vai precisar adquirir do ativo fixo de máquinas, equipamentos, computador, enfim, tudo que ele precisa para a empresa iniciar as suas atividades. É o valor que os sócios declaram em sociedade, tá? Por isso capital social, aonde vai constar no contrato social dele o valor que eles vão estar investindo no seu negócio. E por que que isso é tão importante? Tão importante. Primeiro, que na Ô, contabilidade. Bruno, antes de você seguir, você já adiantou até uma pergunta que eu iria fazer, que é assim, qual a melhor forma de definir o valor desse capital? É fazendo isso que você disse? É fazendo um checklist ou uma relação de tudo que ele vai precisar gastar para abrir a farmácia dele? Essa é a melhor forma? Essas são as informações que devem ser levadas em consideração? Quero só deixar isso bem claro antes da gente seguir aqui com o nosso conteúdo. Ninguém vai abrir uma farmácia sem planejamento, sem saber o quanto que ele vai gastar, né? Farmácia não é para amadores. Abrir uma empresa não é para amadores, muito menos farmácia, a gente sabe disso, né?
Então não tem como ele abrir uma farmácia sem saber o quanto que ele vai gastar. Que quanto que ele vai gastar em tudo isso que nós comentamos aqui. Então ele precisa ter isso definido. Ele precisa ter esses valores no papel e ter uma ideia de quanto investir no seu negócio. Uma vez definido esse valor de quanto que ele vai estar investindo no seu negócio, e ele, obviamente, ter esses recursos disponíveis para poder aplicar na farmácia, na sua empresa que ele está legalizando, após isso definido, o contrato social ele vai ser batido com essas informações. E ali, obviamente, vai constar o valor que ele tem disponível baseado no planejamento que ele fez, né? Ah, então, o valor que ele lança no contrato social é o valor correspondente a tudo que ele planejou como investimento para a abertura dessa farmácia. Não é um valor nem a mais, não é um valor a menos, é um valor real do que ele realmente vai precisar para fazer a abertura da farmácia dele. É isso. Exatamente isso, entende? Exatamente isso. Ele precisa ter esse valor destinado ao negócio que ele vai abrir. Porque quando você abre uma empresa, seja ela farmácia ou qualquer outra, você está se responsabilizando perante a sociedade com aquela operação. É uma garantia que você está dando. Não só, quando eu falo sociedade, é para os seus funcionários, é para os órgãos públicos, é para os seus fornecedores. Você está dizendo, tornando público o valor que você está investindo no seu negócio. E aquele valor precisa ser suficiente, ser capaz de iniciar as atividades da sua farmácia. Isso que é o mais importante. Ele precisa garantir o início das suas atividades. Por isso que é tão importante essa definição. Entendeu? Isso que você está falando, Bruno, tem a ver com as responsabilidades dos sócios perante o capital social declarado? Exatamente. Isso é um outro fator, né? Que fator seria esse? Quando você está abrindo uma empresa, você obviamente define o valor do capital e você também ali, caso tenha um sócio, você vai definir qual será o percentual de participação de cada sócio, né? Eu e a Viviane vamos estar abrindo uma farmácia. Qual vai ser o percentual? Qual vai ser o valor? Ah, não, o valor será de R$ 500.000. Ok. Vai ser meio a meio? Sim, vai ser meio a meio. Bruno, 50%, Viviane, 50%. Ok? 250 mil para cada. Esse valor vai ser declarado, informado no capital social, e a Viviane vai ter disponível esses recursos, vai ter como comprovar a origem desses recursos no imposto de renda dela, Bruno também no imposto de renda dele, pessoa física. E aí, obviamente, constituído o capital social definido, contrato social batido, registrado, vai ser aberta uma conta corrente e, a priori, esse valor vai ser depositado na conta corrente da empresa, para que a empresa em si, obviamente, com a gestão e a administração do Bruno e da Viviane, do exemplo que eu estou dando, possa gerir o seu negócio, iniciar as atividades da sua empresa. Entendeu? E essa responsabilidade, eu acho que você falou da responsabilidade, não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Então, ela se restringe ao capital que os sócios estão investindo no seu negócio. 250 mil a Viviane, 250 mil o Bruno, do exemplo que nós estamos dando aqui. Mas que Entendeu? tipo de responsabilidade é essa? Por exemplo, para pagamento de alguma despesa que a farmácia não tem como pagar, isso vai para o sócio conforme o capital social que ele investiu na empresa? É disso que a gente está falando? É isso que a gente está falando. Quando a empresa inicia as suas atividades, ela vai ter lá os seus bens e os seus direitos e obrigações também, né? E em caso de uma liquidação futura ou necessidade de liquidação, ou caso haja essa liquidação futura, os sócios respondem com o valor do capital que foi investido no seu negócio. Isso falando de uma empresa limitada, 250 mil o Bruno e 250 mil a Viviane, do exemplo que eu dei. Entendeu? Então, Bruno, será que é por isso que a gente às vezes escuta muitos empresários dizerem que lançaram um valor como capital social inicial muito menor
do que o real investido. Isso não é correto, né, Bruno? Quer dizer, lançar um valor baixo só para não assumir uma grande responsabilidade também pode ser uma furada. Sim, Viviane, é uma furada, porque o que que acontece? Você, quando faz a constituição da empresa e informa o valor do capital social, isso é lançado na contabilidade. A empresa começa a fazer as suas operações, tá? De compra de materiais para obra, de equipamento, de estoque de mercadoria. Vamos imaginar que você abriu, Bruno e a Viviane abriu a farmácia com 100 mil reais de capital, 50 mil para cada um, no exemplo que a gente estava dando aqui, ok? E aí, nós injetamos e informamos que o capital social da nossa empresa é 100 mil. Então, a empresa tem disponível lá para iniciar as suas operações no valor de 100 mil reais, ok? Só que esse valor não vai dar para poder constituir a nossa empresa. Pode dar para poder fazer a legalização, para poder iniciar as obras. O que que vai acontecer? Na contabilidade, você vai ter um disponível a ser investido nessas aquisições, nessa compra, nessa abertura. Só que as comprovações, as documentações da saída de dinheiro vão ser outras. A Viviane e o Bruno não pode fazer da pessoa física, por exemplo, compra de mercadoria. Por exemplo, o que que vai acontecer? Esses pagamentos vão ser feitos pela conta corrente da empresa e a empresa precisa ter esse valor disponível na conta corrente. Eu estou dando o exemplo da conta corrente. Porque senão o que que vai acontecer? A empresa não iniciou as suas atividades, não está entrando dinheiro, mas tem um monte de boleto para poder pagar. Como é que isso vai ficar na contabilidade? Na contabilidade a gente vai lançar que não foi pago, por exemplo, estou falando de forma bem simples para as pessoas poderem entender. Você comprou lá um fornecedor 100 mil de mercadoria para iniciar as suas atividades, só que esse dinheiro não está disponível na contabilidade. Como é que a empresa vai justificar aquela compra na contabilidade? Aquele dinheiro vai sair da conta corrente? De que forma você não tem dinheiro lá? Ah, o Bruno e a Viviane colocou 100 mil, mas não é 100 mil, na verdade, a gente depositou 250 mil cada um. Ué, mas aí como é que o Bruno e a Viviane vão comprovar no imposto de renda dele a saída desse dinheiro para injetar na empresa? Então, por isso, da importância de se seguir esses critérios que a gente está conversando e definindo aqui. O valor tem que estar disponível no imposto de renda da pessoa física, tem que constar no contrato social o valor que dê para iniciar as suas operações. E tem um outro ponto, Bruno. Às vezes, o empresário lança um valor menor de capital social inicial, pensando em pagar uma taxa menor dos órgãos sanitários, por exemplo. Não tem uma questão assim também? Também tem. Por quê? Quando você faz a legalização e define no contrato social o valor do capital social, tá? Esse valor ele é utilizado pelo Conselho Regional de Farmácia e por algumas prefeituras, para a definição do valor da taxa a ser paga, tá? Para o licenciamento. Então, vigilâncias sanitárias municipais costumam fazer essa verificação. A Anvisa é o porte, isso é uma outra questão, um outro assunto. E o Conselho Regional de Farmácia também utiliza o capital social para definição de taxa. Mas não é o correto. Como é que você vai abrir uma farmácia, por exemplo, colocando lá um capital social insuficiente, não condizendo com a realidade, só para ter uma economia no pagamento da taxa da vigilância sanitária? Quanto que vai ser essa economia? Qual o risco que a tua farmácia vai estar correndo? Ah, não, a minha taxa vai sair de 1.000, vai sair de 1.000. O meu valor do capital é 100 mil reais. A minha taxa seria de 1.000. Aí eu vou colocar 500 mil, vai sair de 1.000 para 5 mil reais. Vai aumentar em 4 mil reais, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o valor da sua taxa. Isso não pode ser fator para definição de capital social. O valor da taxa que vai ser cobrada ou atribuída pelo Conselho ou pela Vigilância Sanitária. Não é assim que se define capital social, não é correto dizer, porque aí você, definindo o valor de capital social baixo, você acaba tendo outros erros que terão desdobramentos até piores do que o aumento do valor da própria taxa. Sim, mas não compensa, não compensa. Bruno, Não compensa. então, para resumir aqui o que a gente falou, esse é o último Descomplica do ano, viu, Bruno? Sério? Já vai acabar? A gente já tem que dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Muito É, obrigado pela presença, pela audiência de todos aqui no nosso canal, que tem crescido sensivelmente a cada mês, a cada período que a gente faz as análises aqui na Farma Contábil. Muito obrigado a todos pela audiência. é isso aí. Então, para a gente fechar, assim, qual que é a sua dica final? Como é que você encerra esse assunto de capital social inicial? Que recado você quer deixar para os nossos seguidores? Bom, planejamento é fundamental. Você precisa fazer o planejamento, saber o quanto que vai ser investido no seu negócio. Você precisa consultar o seu contador, a sua contabilidade, para conversar com ele, entender como será feito o seu contrato social, se esse capital social vai ser investido integralmente agora, ou se vai ser só uma parte, se esse capital social ele vai ser parte em dinheiro, parte em patrimônio, que pode ser também uma das formas de estar constituindo o capital social. Você precisa conversar com a sua contabilidade, passar para ele a sua realidade, o que realmente tem disponível no seu imposto de renda pessoa física, quais são os valores que você está investindo no seu negócio, para que a sua empresa comece certa, para que a sua empresa comece correta, para que uma análise da sua empresa possa ser feita por você, pela sua contabilidade, facilitando a tomada de decisão quanto à legalidade, quanto o planejamento tributário, qual o regime tributário que você vai adotar, porque sim, o valor do capital social e ter uma contabilidade correta vai ser também importante para a definição do regime tributário da sua farmácia. Então, faça o planejamento, verifique todas essas informações que a gente está passando aqui, converse com a sua contabilidade, pode conversar com a Farma Contábil, tendo dúvidas, pode me procurar sem problema algum. E a gente vai te ajudar, a sua contabilidade vai te ajudar a definição correta do valor do capital social, para que você comece certo, para que você comece seu negócio correto. Né? Não tem acreditado? Pau que nasce torto, morre torto? Então, não vamos fazer ele nascer torto, vamos fazer com que ele nasça corretamente, para que você não tenha problema lá na frente. E vamos aproveitar que a gente está virando o ano, é sempre um momento de reflexão, de repensar sua vida, seus negócios. A gente fecha o ano aqui no Descomplica com chave de ouro, com esse conteúdo maravilhoso do Bruno. Deixe o seu like nesse vídeo, comente e compartilhe com a sua rede de contatos para a gente continuar crescendo, isso é muito importante. Bruno, quero te desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e agradecer por todas as vezes que você veio aqui compartilhar tudo o que você sabe com o nosso setor. Obrigado você, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos aqui no nosso canal, especialmente para você. Estamos juntos, muita coisa por vir em 2024, a Farma Contábil vai estar aqui para poder ajudar da melhor forma possível, pode ter certeza. Seguimos firme, muito obrigada pela sua companhia, desejei no início, mas reafirmo agora, Feliz Natal, um ano novo de muita paz e prosperidade para você. Um beijo, até o próximo programa, até 2024, até lá, tchau, tchau.